Olá, transcriativos. Tem coisa que requer mais coragem do que quando falam assim, preparar, apontar, já! Isso é tipo, o instinto de qualquer pessoa é estimulado corajosamente quando a gente é convidado, né, a isso. Então, obrigada por iniciar o nosso talk com muita coragem, Fred. André, na verdade, né? Bom, gente, eu sou a Nath, sou uma mulher morena, de cabelos crespos, estou vestindo uma camiseta preta, com uma maquiagem rosa, cheia de borogodó que a minha amiga corajosa Carlinha fez em mim para estar aqui com vocês, com esse palco maravilhoso. Eu vou nos apresentar, mas a gente está aqui para falar de um tema importantíssimo para todos, mas já na nossa consciência, que é coragem. Quanto mais a gente usa, mais a gente tem. O medo também. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu vou apresentar a gente e depois a gente passa por uma roda para que a gente também se introduza. Mas quem está me acompanhando aqui é a Yara Xavier, que é uma caçadora de bons exemplos. A Yara, junto com o Edu, fundou o movimento de caçadores de bons exemplos, um casal que cansou de ouvir notícias ruins e resolveu tomar uma atitude. Eles venderam tudo que eles tinham em 2011 e saíram numa viagem pelo mundo em busca de bons exemplos. Em 11 anos de estrada, eles já correram mais de 1 milhão de quilômetros. Isso equivale a 20 voltas completas no mundo. Isso é coragem. Haja coragem. E eles já catalogaram mais de 6.400 empreendedores sociais. A missão, então, dela, e, portanto, também do projeto, porque, naturalmente, é uma consequência dela, é inspirar, conectar e valorizar quem decidiu ir além dos seus problemas e buscar soluções para a construção de um mundo melhor. Sou grata pelo teu borogodó, te admiro há muito tempo, e eu acho que é a minha coragem mesmo que me trouxe assim, a construir algo que me permitisse estar à frente de você, que é a minha grande inspiração. Então, sou grata por isso. A gente está aqui também com o Gabriel Romão. Gabi, prazer também, assim, estar nessa comunidade junto com você. O Gabi é um homem negro e trans. Ele é pedagogo e especialista em comunicação. E durante a trajetória profissional, que já soma mais de 10 anos, ele atuou nos diversos ecossistemas de recursos humanos. Mas hoje, ele está como diretor executivo da TODES, que acredito que faz total sentido para a sua coragem, né, se transbordar num movimento como esse, entregando projetos de impacto que visam a inclusão de pessoas LGBTIA+, na sociedade. Muito obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. E é isso, bora compartilhar esse borogodó. Com todos, bora! Arthur Bonfá, seja muito bem-vindo à nossa comunidade. Obrigado. É o transcriativo mais novo dessa roda, mas que eu tenho certeza assim, que a gente já se conhece de outros lugares. O Arthur Bonfá tem 31 anos, é formado em design de moda, pulou do mercado da moda para o marketing, o que requer bastante coragem, também para publicidade e eventos, trazendo toda a bagagem criativa e de gestão de projetos para esse universo. Essa multipotencialidade, né, que também requer coragem. Muita coragem. Obviamente, isso tudo colaborou para uma nova descoberta pessoal de habilidades e novas conexões. Completamente. Muito obrigada aí pelo convite. Estou sendo batizado. Sim! Para compartilhar o meu borogodó também. Que o borogodó esteja com você. Bom, meus queridos, eu tô assim encantada. Eu preciso dizer para vocês que e aí eu quero também trazer só que eu sou fundadora da Transcriativa e também ajudo a fazer esse borogodó aqui acontecer, e eu preciso dizer que eu fui completamente tendenciosa nessa roda de conversa. Porque quando a gente gera comunidade, a gente tem algumas coisas que a gente pode fazer, né? Como, por exemplo, eu escolhi quem estava aqui nesse talk quando eu tive a oportunidade de falar de coragem. Então eu falei, uau, que prato cheio e maravilhoso. Então, coragem, quanto mais a gente usa, mais a gente tem. Eu só quero introduzir sobre o quanto a gente precisa, e eu estava numa troca com a Carlinha antes de entrar aqui, sobre o quanto que a gente precisa de medo para a gente poder ter coragem, né? Não existe a coragem se a gente não tiver o medo que motiva a gente, que impulsiona a gente para que a coragem nos tome à frente. Então, estar aqui
é consequência de vários medos, de muitos medos, principalmente nesses últimos 4 anos que a gente vem empreendendo coletivamente, sem histórico. Então a gente está criando algo novo, todos nós aqui, e diante de tantos medos, muitas coragens nesses ciclos aconteceram para que a gente possa fazer de uma nova forma, né? E eu queria trazer esse primeiro ponto do empreender-se, porque é a minha ferramenta, é a ferramenta que mais me amedronta. E, portanto, é a ferramenta que mais estimula a coragem hoje em mim. Sobre a conexão disso com o Borogodó e com a criatividade, que é o nosso grande norte, né? E quando eu penso em criatividade, eu penso na criatividade de a gente ter a oportunidade de criar a nossa própria vida, de a gente agir com o nosso coração, para que a gente, de fato, tenha uma vida com muito tesão, uma vida excitante, uma vida que nos leva... Para que a coragem, de fato, faça sentido para uma construção para a gente mesma, né? E quando a gente constrói para a gente, isso se transborda e aí a gente pode tomar aos outros. E como eu aprendi muito sobre coragem com essa mulher que hoje está aqui na minha frente, assim como eu também aprendi muito como novas formas de viver e nomadismo, isso também faz parte da essência criativa, da transcriativa. Eu queria entender, Yara, como que você age com o coração na prática, caçando bons exemplos, né? Porque a gente, muitas vezes a gente já ouviu falar sobre o conceito de agir com a coragem, do conceito da coragem, mas como que isso se dá na prática, com o teu modelo de vida? Gente, falando sobre coragem e o que significa a palavra mesmo, a raiz em latim, para quem não sabe, coragem vem da raiz coractium, agir com o coração, né? Então, é fazer aquilo que o coração manda sem racionalizar tanto. Trazendo para a prática, nada mais é do que parar de contar desculpa. Pronto. Coragem é isso. Responsabilidade. Para de contar desculpa. É autorresponsabilidade, justamente isso. Porque a gente não tem culpa das coisas. Trazendo para o meu trabalho, para a minha vida, né? O Caçar Bom Exemplo, a gente busca pessoas que pararam de falar de problema e busca solução. As pessoas que tiraram o bumbum da cadeira e botaram a mão na massa, né? Então, o que significa isso? Nós não somos culpados das coisas ruins que acontecem no mundo. Às vezes não somos culpados, mas nós somos responsáveis para tentar resolver. Uhum. Então, o que eu posso fazer? Primeiro, paro de contar desculpa. Eu acho que ser corajoso é isso. Quando eu tiver dinheiro, eu faço alguma coisa. Se eu contar essa desculpa, eu não vou fazer nunca, porque eu não vou ter dinheiro para nada. Quando eu tiver dinheiro, eu faço. Poxa, eu conheço uma faxineira que ganha menos de um salário mínimo por mês, mora num barracão de lona e atende 68 crianças em contraturno escolar. Precisou de dinheiro? Não. Essa pessoa, ela foi corajosa o suficiente de fazer mesmo não tendo condições. Eu tô com uma dorzinha nas costas, quando eu melhorar eu faço. Essa pessoa não contou desculpa. Ela foi corajosa o suficiente de ir lá e fazer. Criou o Rodas da Liberdade e está mudando o Porto de Galinhas. Quando eu formar, quando eu fizer meu MBA, Não, a gente conhece a Roseli, que é uma gari analfabeta e empodera 200 famílias em Porto Alegre. Uma outra desculpinha, eu tô com uma dor muito profunda. A gente conhece uma mãe que perdeu a filha abusada sexualmente, assassinada, enterrada no quintal da própria casa dela. É uma dor que eu acho que deve ser tão profunda que eu nem consigo imaginar a dor dessa mãe. É um medo tão grande que só te resta ter coragem, né? Essa mulher tinha todas as razões do mundo para não fazer mais nada por ninguém. Uhum. Essa mulher teve que ter uma coragem de enfrentar tudo de pior que ela tem dentro dela. Uhum. Ela poderia ter se revoltado. Ela poderia ter feito qualquer coisa, pensado qualquer coisa na cabeça dela. Mas ela teve a coragem de enfrentar tudo isso dentro dela e falar assim, quer saber? Me revoltar não vai trazer minha filha de volta. Eu preciso fazer com que outras famílias não passem pela dor que eu estou passando. Hoje ela leva a cultura de paz nas comunidades violentas de Brasília. Isso eu estou falando do que eu vivo, dos bons exemplos. Agora eu, como caçadora deles, o que eu aprendi? Eu cheguei no fundo do poço. Eu entrei numa depressão muito profunda. Muito profunda. Eu cheguei... às vezes a gente fala assim, nossa, eu cheguei no fundo do poço. Às vezes você consegue cavar ainda mais um pouquinho. Não, eu cheguei no fundo do poço, mas no fundo do poço tem água limpa. Eu cheguei no fundo da fossa.
Não é porque no fundo da fossa tem merda, meu. Então eu cheguei no fundo da fossa mesmo. Eu cheguei no fundo lá e por quê? Porque eu vejo muita coisa ruim. Que eu vejo muita miséria, pobreza, eu vejo muita coisa. Não foi por isso. Porque eu percebi a indiferença do ser humano. Porque eu sou uma pessoa muito intensa, que bato no peito e falava que existe muito mais gente boa do que gente ruim no mundo. E eu percebi que não. Existe muito mais gente indiferente. Sim. E isso quase me matou, Nath. Isso quase me matou. E aí, nesse processo, eu tive que ter uma baita de uma coragem de manter nesse projeto. Eu tive que realmente ser corajosa o suficiente de me reinventar. De falar assim, eu preciso fazer uma coisa maior ainda. Se o povo é indiferente, eu não posso ser igual a eles. Como que eu vou fazer isso? Aí eu criei um desafio ainda maior para me retroalimentar. Se o meu projeto era 6.680... eu tinha 6.680 projetos catalogados, eu decidi me desafiar. Eu quero ter uma pessoa em cada município do país representando os caçadores de bons exemplos. Uau! Uau! Assim seremos. Assim seremos. E isso é coragem de desbravar, né? E assim está sendo lançado a Tribo do Bem, agora terça-feira, para a gente estar em cada município do país. Não bastando a coragem, eu falei assim, é pouco, porque se a gente quiser mudar essa indiferença, a gente tem que mobilizar as pessoas. A COP30 está chegando, 2025 está aí, então quem sabe a gente tem que colorir o Brasil. Então vamos colorir as escolas públicas no nosso país? Nós temos 178,3 mil escolas públicas. Então, vamos mobilizar 5.570 pessoas para mobilizar todas as cidades do Brasil? Ponto. Essa foi a minha coragem e é isso que me tirou do fundo do poço. Foi fazer com que tudo de ruim, toda essa raiva que eu estava dentro de mim, de perceber essa indiferença, pegar tudo isso que estava me movendo de ruim, eu transformei ele em algo, uma potência, para me mobilizar numa mola propulsora para fazer algo maior. E está sendo lançado aí a Tribo do Bem semana que vem. Essa é a minha nova coragem. Uau! Uau, parabéns. Parabéns! É uma atitude de coragem mesmo, né? Ser um agente de transformação para construir pessoas que sejam agentes de transformação também. Porque eu acho que essa história das mulheres, da mulher que perdeu a filha, que ela tinha tudo exatamente para não sair do lugar que ela estava. E eu tenho um ponto que você trouxe que eu acho muito interessante, que a gente não é responsável pelas coisas ruins que acontecem conosco, mas a gente é responsável por nos mantermos dentro desse lugar. Então a coragem, ela impulsiona, o medo ele é catalisador, mas a coragem é a energia transformadora. Lindo isso. Né? Não, repete. O medo é o catalisador e a coragem é a energia transformadora. Maravilhoso. Adorei também. Acho que pode ser assim uma frase potente do nosso talk. Muito potente. Falando em medo ser catalisador, mas a coragem ser transformadora, Gabi, conta pra gente assim um processo de medo da sua vida que a coragem fez a transformação acontecer. Eu acho que você é a transformação, você é a própria, todos nós somos, mas você é a própria transformação. Então traz um pouco disso pra gente, da onde que veio, de qual medo veio a sua coragem? Acho que quando vocês falaram aqui, né, sobre que o medo é propulsor, acho que eu cresci no Grajaú, periferia de São Paulo. E na periferia, a coragem ela é essencial para você sobreviver. Não existe sobrevivência sem coragem. Você tá com medo o tempo todo. Medo de fracassar, medo de morrer, medo de racismo, medo, o tempo todo medo. E aí é o que a gente fala, as grandes cabeças estão dentro da periferia, porque você tem que se reinventar todo dia para sobreviver a um sistema extremamente opressor. Então acho que essa foi a minha primeira coragem, de estar ali no Grajaú, periferia de São Paulo, atravessar a ponte, como o Mano Brown fala, né? Então da ponte do lado de lá, para estudar, para correr atrás. Acho que essa é a primeira coragem, de você não simplesmente cumprir uma missão dada socialmente para você.
Porque é aquela, você é preto, você é da favela, logo você vai chegar até os 30 e poucos anos. Ou você joga bola, ou você vai pra música, né? Que em Sintonia eles falam isso, e é bem isso. Acho que essa é a primeira coragem. Acho que a segunda coragem é quando a gente nasce, as pessoas olham pra gente e falam, já nos rotulam com um gênero. Ali, naquele momento, elas estabelecem um gênero pra você e toda uma narrativa de vida pra você também. E eu nunca me reconheci com esse gênero, com esse rótulo que foi atribuído ao meu nascimento, eu nunca me reconheci como Gabriela. E eu acho que eu tive muito medo a minha vida inteira de reconhecer que eu não me via como Gabriela, até que ter coragem para ser o Gabriel que eu sou hoje, né? E isso foi uma jornada. Eu só consegui transicionar depois dos 30, porque é isso, assim, a gente vive numa sociedade onde você tem medo. Até pouco tempo atrás, até hoje, ser trans e travesti era praticamente fadado à marginalização e à falta de afeto. E a entender que, sim, eu posso, né, ser quem eu sou e eu não preciso estar cumprindo essa missão, também é um medo que te leva a uma coragem, assim, e te faz acontecer. E acho que, por último, é o que eu faço hoje, né? Venho de uma área corporativa, trabalhei no RH há mais de 10 anos, e aí, no começo do ano, eu tomei a decisão de aceitar o desafio de trabalhar na Todes, que é uma organização sem fins lucrativos, então totalmente fora da minha zona de conforto, que a gente faz exatamente isso. A gente forma pessoas que vão transformar a sociedade. Então, a gente forma lideranças LGBT+, para transformar o seu redor. A gente forma empreendedores, a gente dá capital semente, a gente dá dinheiro, porque também não adianta também, eu vou aqui no meu bom corá viver de amor e vou acolher todo mundo, porque as pessoas precisam comer. Então, precisam investir nos seus negócios. Então, a gente dá dinheiro para essa galera ir lá e investir no seu próprio negócio. A gente tem um projeto desse que é só para pessoas trans e travestis de todo o Brasil, onde mais 50% é do Norte e Nordeste. A gente está falando da mina trans de lá do interior da Bahia, que tem um negócio de moda, sabe? Incrível e tal, que só precisava de dinheiro para comprar as primeiras maquiagens para continuar vendendo, sabe? Então, acho que isso também demanda coragem, assim. Eu acho coragem uma palavra... Ela tem dois lados, né? Ela, ao mesmo tempo que ela te empurra, ela te pressiona também, eu acho. Porque parece que o tempo inteiro você tem que ter coragem, entendeu? As pessoas, por exemplo, não me dão tempo de descanso. Eu não tenho tempo de descanso. E eu falo muito isso com a minha esposa, que é uma mulher negra retinta. Você não tem tempo para parar. Se você parar, alguém te atropela. Ou se você parar, alguém vai te esquecer. Se você não aceitar aquele convite, ninguém mais vai te chamar. Se você não performar 12 horas por dia, não tiver essa coragem para ser líder, alguém vai vir no seu lugar. Então, eu acho que a coragem, ela é extremamente importante para ela tirar você do lugar que você tá. Porque você também ficar ali, né, vivendo uma vida de álcool em gel, né, limpinha, sem desafio, sem nada, eu acho que leva, e foi o que me fez olhar para mim mesmo, foi uma depressão também. Eu tava, assim, no fundo do poço, dei uma cavada na fossa, tava cavando, não achei água limpa tão cedo. E aí eu entendi que eu não podia mais viver uma vida sem ser quem eu era. E isso fez com que eu fosse para Todes, para construir uma sociedade onde as pessoas não precisem esperar 30 anos para ser quem elas são. Mas isso também é cansativo, porque as pessoas esperam que você tenha essa coragem e que você se mantenha forte e firme o tempo todo. E a gente não consegue. E a gente não consegue. Então, qual que é o equilíbrio saudável dessa coragem? Acho que eu fiquei muito pensando nisso. A gente não consegue encontrar esse equilíbrio, né? Porque às vezes o que você quer é só estar no momento de baixa. Às vezes você tá com a energia baixa. Né? E esse processo de estar com a energia baixa para depois você pegar um impulso para subir é o que a gente acaba se cobrando e acaba ficando mais tempo nesse vale. E eu acho que a coragem, ela tem um outro ponto que seria a covardia, que eu não acho que é covardia. Que eu acho que eu até falo para meus amigos, vamos ver significar essa palavra da covardia aqui. Porque a coragem, ela te impulsiona e tal. A covardia parece que você é um fraco. Não, a covardia é do tipo, agora não, jovem, agora não. Porque pra eu ter coragem... Não tem tempo, peraí. Entendeu? Não. E abrir mão de algumas coisas também, para que você dá um passo para trás para dar 2 para frente. Isso também necessita coragem, e aí eu já não acho que é covardia, é ter muita coragem. Você falar não. Gente, corajoso. Vamos pensar, a última vez que vocês tiveram coragem de olhar pra cara de alguém e falar não. É corajoso. Eu acho do caramba. Sem justificativas. Sim. Simplesmente não. É muito Eu faço coragem. muito isso, a pessoa fala assim, vamos... Não. Não, mas é sério? Até me desconcerta. Pra você não era, pra mim. Você tocou num ponto muito massa, porque
porque às vezes a gente fala da coragem só por esse lado lúdico e bonito. Esse lado assim, mas o coragem de dizer não. E esse não é o não de autoconhecimento. Sim. Porque você está respeitando os seus limites. Exatamente. Porque você está respeitando os seus limites. Porque quando você fala sim pra tudo, é aí que vem essa sobrecarga e daí que a gente não consegue sair daquele lugar de falta de energia, de falta de vibração. Porque eu acho que assim, a coragem ela tem que estar sintonizada numa energia positiva. E não naquela de autocobrança. Porque essa de autocobrança, a gente acaba não se respeitando. Você falou coragem e limite. Eu acho que é isso. Tem uma ligação. A coragem, ela é quando você estabelece seus limites. Seu limite de você estar na fossa, o seu limite de pobreza, do tipo, eu não vou mais passar fome, cara. Não. E aí você começa a ser criativo. Nem que você invente a cocada que depois vira, tipo, a Maria da Paz lá no bolo, entendeu? Não sei. Mas você vai inventar. Você chega em determinados limites na vida que você precisa de coragem para sair daquilo, porque senão você ultrapassa os seus limites. O limite da qualidade de vida, o limite do estresse, o limite. E aí a coragem vem e você fala, não, agora chega. Porque é sempre assim, né? Do nada você fala, chega. Agora chega. Eu amei esse ponto que você disse. A coragem de dizer sim e a coragem de dizer não. Simples assim. E empreendedor precisa muito. Principalmente empreendedor social. E deixa eu falar uma coisa. As pessoas podem estar olhando uma baita camiseta desse tamanho aqui, é quase um outdoor, né? E eu quero deixar uma coisa assim, bem registrada. Se eu sou caçadora, você é um bom exemplo. Ótimo! Eu tô te caçando. Tô cheia de intenções, tô te caçando. Eu penso muito nessa questão. Eu acho que nesse momento da vida eu penso muito nessa questão sobre os limites da coragem e o que você trouxe dessa questão do equilíbrio. Porque eu acho que quando você topa se transformar e quando você diz sim pro processo de tu te conhecer profundamente, não tem um momento que tu consegue falar assim, agora não. Não. Cara, é uma atrás da... não, agora eu vou dar uma paradinha aqui. Vem a vida e te pega de uma rasteira e ela vai te levar para um lugar de coragem. Então eu acho que a gente só consegue ficar muito... Quer dizer, o primeiro ponto é, a gente consegue ter equilíbrio quando a gente tá no álcool em gel. Quando a gente tá ali, a gente não move, não faz, não sei o quê... Porque a gente também não se conhece, porque quem se conhece não dá conta de ficar no álcool em gel, entendeu? Verdade. Então o primeiro ponto é isso. Mas a partir do momento que você passa a se autoconhecer, você abriu um campo para transformação, que é transformação atrás de transformação e não... assim, Acabou a zona de conforto. A galera falando, você tem que sair da zona de conforto. Irmão, quando que eu tive essa zona de conforto? Onde que é isso? Mas esse é o ponto, a transformação atrás de transformação. E aí eu acho que o próprio processo de autoconhecimento que abre esse campo para uma coragem atrás de coragem, é ele que te leva de novo pro equilíbrio. Porque é a gente não ser tão cíclico como os movimentos. A vida é cíclica. Nós, mulheres, não precisamos nem dizer que todo mês, puta que pariu, a gente passa por esse ciclo constante. Graças a Deus, isso acabou pra mim. Glória! Mas, então, a gente trazer esse processo do... Mas é gostoso. Trazer esse processo de topar, abrir a transformação e ter muitas coragens para que tu passe partindo dessas vulnerabilidades, se conhecer novamente e você voltar para um estágio de equilíbrio e falar assim, não, isso aqui já me pegou um dia, mas hoje, que bom, não me pega mais, né? E eu conecto isso muito com a questão da multipotencialidade. Durante muito tempo, eu tive muito medo de ser multipotencial, porque eu venho de um mercado da engenharia, onde a gente foi feito para ser especialista em algo. Só naquilo. E aí eu saí da engenharia, eu fui para criatividade e eu não consigo, até hoje, eu não consigo, assim, eu gosto de falar de coragem, mas também gosto de falar de criatividade, mas também gosto de falar de vendas. São coisas, né, que às vezes nem sempre se casam. A sociedade cria um setup pro ser humano, né? Ele tem que ser bom só numa coisa. E daí, eu acho... Desculpa. Será que o ser humano não pode ser bom? Exato. E assim, eu acho que o processo de autoconhecimento, ele diz muito em relação a isso, que ninguém é só uma coisa e ninguém é só duas coisas. A gente é multifacetado o tempo todo. É o tempo todo a gente usando criatividade até dentro da engenharia. Porque senão a gente nunca teria saído de um lugar.
Sim. Então, assim, eu passei por esse processo muito profundo de autoconhecimento quando eu saí do último lugar que eu trabalhei com moda. E então, eu fiquei assim, e agora? O que eu vou fazer? Eu não quero mais fazer isso. Eu não quero mais fazer isso. E aí eu fui sambando aí no mercado, e aí eu descobri que eu falei assim, cara, eu não preciso fazer só uma coisa não, eu posso fazer isso, e posso fazer mais outra coisa, e posso fazer mais outra, e posso fazer mais outra. E aí assim, aí eu descobri que eu gostava muito de trabalhar até com a minha mãe. A gente começou a trabalhar junto, e hoje estou lá na Pira, trazendo projetos de impacto social também, outros projetos que não são necessariamente de impacto social. Eu falei assim, cara, eu sei fazer coisa pra caralho. Não é ou, né? Ou eu faço isso, ou eu faço aquilo. Eu faço isso e faço aquilo. É sempre somar, é sempre somar. E esse lance da sociedade imputar na gente que você tem que ser especialista em uma coisa é o que é ruim. É o que daí a gente precisa ter coragem de furar essa bolha. Sim. Que foi o que, pelo menos o que eu entendo dentro do meu momento de autoconhecimento, eu tive coragem de furar essa bolha, porque na minha cabeça eu só sabia fazer moda. Eu falei assim, não, peraí. Eu sou criativo, então para criatividade eu posso fazer qualquer coisa. E aí eu furei essa bolha e tô aqui hoje com vocês. Se não fosse isso, também não estaria aqui. Estaria preso daquele processo de medo, de achar que a gente só é uma coisa. Tive coragem, furei a bolha e tô aqui com vocês. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vocês acham que o brasileiro é essencialmente corajoso? Com certeza. A necessidade faz a calma. Se tem um lugar que a gente precisa ter coragem é no Brasil, né? Com certeza. Assim, o tempo todo é um flash, né? Lembra que cada mergulho é um flash? Cada momento no Brasil é isso. Eu acho que o Brasil, quando a gente fala... Eu nunca saí do país, vou sair agora, nunca saí do país. E aí, o Brasil, eu acho que ele é isso, né? Ele é muitos países dentro de um só. É um continente. É um continente. São muitas culturas dentro de um... Muitos Brasis. E eu acho que muitas vulnerabilidades dessas personas, né? Muitos medos. Então, muitos medos, assim, a gente... É isso, né? E é por isso que eu falo da favela, mas tem um amigo meu que fala assim, não, a gente tem a favela do Brasil, a favela do mundo, o Brasil é aquela classe média ali que tá ascendendo, né? A gente tá melhorando, mas às vezes dá um passo para trás. E é isso, a gente tem um histórico de vulnerabilidade muito grande. Então, desde o momento em que a gente diz não para a escravidão até hoje, digamos assim, cara, foi coragem em cima de coragem. Foi não para a escravidão, foi não para o sistema ditatorial, foi não para isso, não para aquilo, não. E esses não são do tipo, não aceitamos isso, precisamos de mais. Que mais é isso? Acho que o brasileiro é isso. Sim. Coragem o tempo todo. E se você contar que mais de 52% da população é negra e mais da metade da população brasileira vive em regiões periféricas, aí você entende de onde vem essa criatividade do brasileiro. De onde vem na moda, por exemplo, projetos como no Rio de Janeiro de moda, onde uma mulher movimenta toda uma comunidade para falar de moda, para empregar, para treinar, para fazer acontecer, sabe? É isso, é coragem. Eu acho que sim. Sabe que eu tô vivendo um momento de coragem diferente, assim, também, além dessa treta doida de todos os municípios do Brasil e tal, é a coragem de enfrentar a indiferença do ser humano, de falar, que antigamente eu não falava, eu ficava calada. Sabe aquela coisa assim de não querer debater com as pessoas, tipo assim, não vou nem entrar nessa treta, não compensa? Eu tinha disso, eu era aquelas pessoas que eu não queria comprar a briga. Sim. E eu vi que hoje, a gente não precisa de comprar a briga, mas a gente pode plantar semente de consciência na cabeça das pessoas. E a gente discutindo aqui, eu senti no meu coração que eu precisava de falar nesse momento meu de coragem. Esse final de semana aconteceu isso. Tava tendo uma conversa na minha família, esse final de semana tava com a família, Dia dos Pais. Tava acontecendo umas conversas homofóbicas e racistas e machistas, tudo. Nossa, o combo. É um jogo de futebol de domingo, isso aí. Na várzea. Dia dos Pais, combo, e tava na cozinha e eu tava fora, né? E aí começou a conversa homofóbica e eu lá fora. Aí eu entrei e só dei uma palavra e saí. Aí ficou silêncio. Mas dei aquela palavra de consciência.
Não briguei, não debati, não fiz nada. Aí, do nada, começa uma conversa racista. Aí eu entrei, dei uma palavra, trazendo um pouco da consciência, saí. Aí depois veio uma conversa machista. Aí dei uma palavra de consciência. Gente, saí. isso é quase um teste. Eles foram, mas parece que eles foram testando, Eles né? foram testando. Vamos ver como que ela não vai ter Testando, argumento, né? De argumento. Aí no final das contas, aí é que tá. No final das contas, na hora que foi despedir, a família foi despedir e tal, veio esse retorno pra mim. Que não teve discussão, não teve debate e tudo, mas teve, nossa, Yara, eu não tinha parado pra pensar naquele jeito que você falou. Nossa, Yara, eu não tinha parado pra pensar. Então, eu percebi que eu estava sendo corajosa de enfrentar aquelas pessoas que antigamente eu não iria ter aquele meu posicionamento, ou eu iria ter de uma forma agressiva. Fazer de uma nova forma. E nesse momento a coragem foi a energia transformadora. Então, Que agora, iniciou a transformação na mente dessas agora pessoas. que eu tô vendo que eu tô sendo corajosa. Que às vezes a gente percebe coragem, a gente tá falando de uma coragem aqui, às vezes grandiosa. Eu comecei a falar, a gente começou a falar de coragem, pô, vendi tudo que eu tinha, larguei as coisas, né? Vendi Isso tudo eu que eu nunca ia fazer, não. Haja Eu coragem. nem tenho tanta coisa pra vender. Não, não. Vendi tudo que eu tinha, larguei tudo e tal. 12 anos eu moro num carro, uma mega coragem. Nossa, fazendo um projeto de ter em todas as cidades do Brasil, baita coragem. Poxa, mas olha que coragem que eu tive esse final de semana de encarar a minha família com debates, enfrentamentos de causas que eu tenho muito fortes. E eu acho que é por isso que o Brasil é tão corajoso, porque são pequenas, grandes lutas que a gente enfrenta todo dia. E às vezes Todo dentro de dia. casa. Por exemplo, usar o banheiro. Eu nunca imaginei que usar banheiro poderia ser um processo... Ih, acho que desligou aqui. Um processo tão exaustivo, assim. Porque eu sempre usei o banheiro como todo mundo. Eu vou no banheiro... Acho que desligou. Acho que desligou o microfone. Sei lá, vou no banheiro. Aí eu pego e falo assim, quando eu era mulher, eu ia no banheiro, usava o banheiro, no máximo é meio sujo, um pouco desagradável, mas vou no banheiro. Às vezes. Gente, para um homem trans ir no banheiro é um inferno, é horrível. Porque tem banheiro que só tem mictório, tem banheiro que isso, tem banheiro que aquilo, é perigoso, não sei o que lá. Aí eu falei esses dias pra minha esposa, e eu tava falando que o tema era esse, ela falou, coragem você tem, né? Porque até pra ir no banheiro tá difícil. E é isso, assim, ir no banheiro. São pequenas, grandes batalhas no dia a dia que fazem com que você... Sim. E o brasileiro, a gente vive acho que o mundo inteiro vive, óbvio. Não vou falar que é exclusividade do Brasil, não. Mas eu acho que a gente também não se cala pra tudo. Não deixa passar qualquer coisa. O brasileiro tem, eu acho que essa coisa. Por isso que o pessoal fala que a gente é treteiro, né? Mas não é. É porque se a gente deixar passar tudo, a gente vai morar num país muito ruim. E a gente quer evoluir. Então, acho que essas pequenas de combater na família, de conversar ali, de conversar aqui, eu acho que isso é a coragem do Brasil. É um borogodó que o brasileiro tem muito bem, assim. Sim. Ser corajoso com amorosidade. Eu penso sempre isso num processo de microcoragem. Eu acho que assim, a coragem, ela é tipo um músculo. Quanto mais a gente usa, mais a gente tem. Uau. Então, o processo da microcoragem do dia a dia, ela me faz ser mais corajosa. Então eu penso assim, às vezes eu tenho que tomar... Sabe um momento que eu vejo que é banal, mas que eu penso assim, um momento de microcoragem. Então eu faço e faço... Tenho aquele micro-orgulho também depois. Vou tomar um remédio muito grande. Sabe? Que tu tem que respirar e falar assim, mas não, eu entendo, eu vou respirar e eu vou tomar a decisão de tomar esse remédio. Eu boto, tal. Então são pequenos processos de microcoragem que me fazem uma pessoa mais corajosa no final do dia. E essa questão do brasileiro, dessas microcoragens que a gente tem constantemente, fez a gente, enquanto nesse Social Transcriativa, ter uma lente dentro da nossa metodologia, da nossa filosofia do desenvolvimento criativo e sustentável, que é a lente de coragem, a qual a Yara faz parte do board consultivo da lente de coragem. A Yara e o Edu, né? Coragem. Mas existe muito essa relação do quanto que o brasileiro pode ensinar o mundo a ser mais corajoso, né? Sim. Pô, o nosso improviso, a nossa forma de encorajada mesmo, de ir lá e dar cara a tapa. Porque são desafios que a gente passa, microcoragens que a gente passa, que naturalmente nos fazem, em algum lugar,
mais corajoso do que um povo que não tem desafios diários, como a gente tem de atravessar a ponte pro lado de lá. Gente, não sei se vocês já conhecem um cara chamado JP, da New School. O JP criou uma escola onde ele não é pedagogo, ele não é educador, ele não é nada, assim, tipo, de educação, ele é incrível, mas ele não é educador. Ele veio da periferia, perdeu o irmão pro crime, mano, história tensa, assim, do lado da ponte de lá, da periferia, não sei o quê. E aí ele foi trampar em Nova York com entrega, vou contar mais rápido assim. E aí ele tava lá, ferrado, trabalhando com entrega, pobre, não sei o quê. Ele olhou um rato, e aí ele via um esquilo, aliás, e ele viu a dinâmica dos esquilos, assim, que iam lá, pegava frutinha, sei lá. E ele viu o rato não, meu, o rato entrava em tudo que tá lugar, comia, nananana, ele falou... E o esquilo, né? E aí ele voltou pro Brasil e falou, meu, é isso, cara. O rato, o esquilo, todos esses bichos, eles vão atrás, eles se enfiam num lugar, eles se escondem, eles caçam. Assim. A gente tem que ser mais esquilo no Brasil. E aí o cara montou uma escola online, um aplicativo online, que ensina o conteúdo do Enem, por exemplo, para molecada da periferia, só que na linguagem da periferia, na linguagem que ele sabe. Genial. E aí ele não satisfeito, a galera quer o quê? iPhone, tênis, não sei o que lá. Cada conteúdo gera dinheirinho, moedas. Essas moedas eles podem trocar pelo iPhone que ele quer, pelo tênis que ele quer, pra ir no crime e ir lá comprar. Pô, o que esse cara só precisou? De uma necessidade, obviamente, de um incômodo social, não tá inerte, de criatividade, de necessidade, de uma boa ideia e de coragem. Sim, coragem. Muita coragem, não, e ele construiu algo que é o futuro da educação, é a gente ser pago para aprender. Exato. Uau. Sensacional. Porque é isso, quanto mais conhecimento você tem, mais transformação social você provoca, mais crescimento com sustentabilidade você tem. E aí o que você vai introduzir nas pessoas isso? Quanto mais conhecimento elas têm, mais possibilidade elas vão conseguir ter E coragem. assim, ferramentas para essa coragem ele também, é um né? educador, sim. Porque educador que só repassa o que aprende, por exemplo, numa faculdade, isso daí é só uma pessoa que está repassando informação. Educar é isso. É você entender o seu ambiente e trazer a informação de forma com que as pessoas dali vão entender. Porque se você traz, por exemplo, um conteúdo igual tem num colégio, um ângulo da vida, essa turma não ia aprender nunca. Eu nunca aprendi sem ter Exato. patinha. Deixa eu contar Os um negócio pra acessos vocês. são outros. Eu só aprendi geografia depois que eu fui pra estrada. Empiricamente, Cara, né? empiricamente. Aprender empiricamente. Vocês podem perguntar qualquer coisa de geografia, que agora eu sei. Mas sabe, tem uma Na filosofia... prática. Na prática. Tem uma filosofia africana que diz assim, para educar uma criança é preciso de toda uma aldeia. Sim. Então que é todos... Bantu. Então, todos nós somos educadores. O E Paulo educadoras. Freire falava isso, né? Sim. Que a educação começa no quintal da sua casa. Então. E eu acho que essa educação, que você falou da coragem, eu voltei nisso aqui agora, que eu falei que começa na periferia, começa porque você vê a coragem dos seus pais. Porque a gente, às vezes, eu penso, nossa, vou ter um filho. Eu penso, nossa, no amplo do meu conforto. Eu tô pensando duas vezes, minha mãe me teve, com meu pai metalúrgico, ela não sei o quê, maior dificuldade, ainda cuidava da minha avó, não sei o quê, maior rolê. Assim, vamos combinar? Essa coragem, esse exemplo de coragem, essa habilidade, assim, veio de casa, veio naquele dia a dia, naquele desdobrar do dia a dia. Já veio na tua essência, né? E de alguma forma eu acho que todos os filhos do Brasil nascem com isso, com essa referência, assim como a criatividade também. Sim. A gente vai ter que encerrar o nosso talk. Eu queria só... Vamos aquela... A gente pode sair daqui e continuar. Mas, ó, eu queria trazer só um conceito de coragem que eu acho que toda vida que eu entro num mar gelado eu lembro muito também, assim como a microcoragem do remédio ou de outras coisas. Eu sinto que quando a gente entra no mar gelado, a gente tem uma relação muito forte com a coragem, que eu sempre penso, quando eu tenho que entrar num momento corajoso, assim, que eu respiro e eu falo assim, tá, então agora eu vou lá e eu vou enfrentar esse leão. Eu me lembro muito num mar gelado, que é primeiro assim, tu tomar a consciência e decidir, não, eu vou entrar no mar, eu vou entrar. É só na consciência, sem ação do corpo. Não, tá bom, eu vou entrar. Daí tu vai lá e tu bota o teu corpo, tu bota a perna, daí tu fala assim, tá, se eu continuar aqui eu vou me fuder porque tá muito frio. E daí tu impulsa o teu corpo pra mergulhar. Quando tá embaixo da água, irmão, acabou.
porque tu não tem mais volta. É, assim como tu prolifera uma mensagem, quando tu tomou a atitude daquilo, não tem mais volta, tu já tá molhado. E quando tu volta pra cima do mar, é aquela sensação de êxtase, de tu falar assim, caceta, que mar bom. Sabe aquilo? Que assim, o mar era tudo de pior e depois ele se tornou o êxtase do lugar de prazer. Eu queria só trazer isso assim pra gente, toda vez que entrar no mar gelado, a gente lembrar do quanto que a coragem depois do mergulho, depois que você não tem mais nada a fazer, que a decisão já tá feita, como que você tem o prazer de reolhar pra ela, né? A coragem olhada depois, ela se fundamenta, ela ganha sentido. Ela é aprendizado, né? Ela é o aprendizado, ela é teu Gente, êxtase. Vocês conhecem filósofo, assim? Porque eu não lembro dos nomes dos caras, não. Tem um cara que fala assim, não achando que era impossível, foi lá e fez. Sim. Quem falou isso? Eu acho que deve ser aquelas frases que estão ali tanto De tempo. todos. Essa frase já... Não achando que era impossível, foi lá e fez. Que frase melhor do que isso? Que é coragem. Total. A gente não é impossível. Vai lá e faz, pô. Até porque se tu conhecesse, nem medo tu teria tanto assim. Só precisa de coragem porque é desconhecido, poxa. Veio a ideia, bota uma data e faz. É isso. Isso É é tipo você corajosa, anunciando que terça-feira tu vai criar um projeto, tu vai lançar um projeto, ele não tá nem lançado ainda e você Aqui, já tá... Não, aí me perguntaram. Aí liguei pra um cara, né, pra ele fazer uma música. E o cara é um cara muito famoso mesmo, inacessível, totalmente inacessível. Aí virei pro Dudu e falei assim, vou mandar uma mensagem pro cara pelo Instagram. E o Dudu ri da minha cara, né? Eu falei assim, não vai responder nunca. Foda-se. Mandei. Eu falei assim, esse é o meu WhatsApp. De repente, o cara me mandou um WhatsApp. Aí eu, cara! Agora vai todo mundo ter coragem de mandar Aí eu falei, caralho, o cara me mandou. Eu falei assim, olha, é o seguinte, estamos montando e tal, a tribo do bem, a gente precisa de uma música, tem jeito de você fazer pra mim? Aí ele falou assim, mas toda música é do bem, né? Aí eu falei assim, não, deixa eu reformular melhor a mensagem e tal, preciso para uma música para a tribo do bem, assim, assado. Ele, tá bom, você quer instrumental ou cantada? Eu, qualquer jeito, meu filho, cantar. De qualquer jeito, sendo de qualquer jeito. Então, assim, quer dizer... aí na hora que ele perguntou, eu mandei um áudio, porque eu tava com tanto tesão no negócio, eu falei assim, cara, eu não sei nem da onde é que veio essa ideia. Eu não sei nem o que é essa ideia. Então você está me perguntando se eu quero instrumental, se quer cantada. Não sei, o que vier na sua cabeça, só faz. Então, sabe, eu acho que a coragem é isso. É do jeito que a gente começou. Sim. É agir com o coração. Sim. É uma vida com mais sentido. Pra mim, assim, pra gente resumir, encerrando assim a minha fala nesse momento, a coragem pra mim, agir com o coração, é dar sentido à vida. Você falou que coragem vem muito do medo. O meu medo é morrer sem ter sentido a minha vida. Por isso que eu sou corajosa. Por isso que eu faço as coisas. Porque se eu morrer hoje, eu sei que pelo menos eu fiz alguma coisa, eu fui corajosa o suficiente para fazer aquilo que eu quis. Isso para mim é coragem, é fazer aquilo que a gente quer. Você falou uma coisa do medo, é morrer sem ter feito aquilo que eu fiz. Enfim, existe toda uma discussão, não vou entrar nesse mérito, mas dizem, e algumas pesquisas dizem, outras pessoas contrariam, mas a expectativa de vida de uma pessoa trans é de 35 anos, né? E aí, eu sempre falo pra minha esposa assim, cara, eu preciso ter coragem agora. Porque assim, se a expectativa é 35, eu tô com 34, eu vou fazer. E eu acho que vocês falaram uma coisa que é tipo assim, não espere o ideal. É tipo metodologia agile. Sim. Assim, se um Fusca ou uma Ferrari vai te levar lá, vai de Fusca. Esse é o Borogodó! Vai! Entendeu? Bota um som da hora e vai de vontade. Não de Fusca não, vai andando. Porque isso daí tá ligado no que ela falou, da coragem de você ser protagonista da sua vida, né? Independente de como ela seja ali, porque se todo mundo ficar esperando ela ser a melhor vida o tempo todo, aí você não vai ser mais protagonista, você vai estar esperando alguém trazer uma oportunidade pra você poder ter aquela... E eu acho que mais uma coisa, assim, tipo, eu sempre faço esse recorte de privilégio, porque... Putz, eu sempre faço, eu sou o cara chato da mesa. Mas tem que fazer. Que bom, somos gratos. É óbvio, na nossa zona de privilégio tá aqui, conversando e tal, não sei o quê. Legal, a gente
né? Mas se você não está nesse lugar, e se você está nesse lugar, tenha coragem de ajudar o próximo. Sim. De olhar pro próximo, Sim. não ajudar, contribuir com a coragem do próximo. Sim. Porque tem gente que tá num lugar que, cara, não tem como sair dali. Entendeu? Tipo, é muito complexo, assim, a gente, né, na nossa zona de privilégios eu falo sudestinos e tal. Vocês moraram lá na Bahia e tal, vocês viram um monte de coisa de gente que, tipo, não tem água, gente que vive numa situação super complexa. Então, assim, se você na sua zona de privilégio, se mexe, não seja inerte. Tenha coragem de ir lá e dar um pouquinho da sua energia, da sua perspectiva pro próximo. Porque senão, você vai estar aqui cheia de coragem conquistando o mundo. Sim. E o cara lá se afundando. E potencializar a coragem. Você sente isso quando você olha ao seu redor e você vê se as pessoas, através da sua presença, prosperam de alguma forma. Não é que você precisa ir lá e fazer por ele, mas é a tua presença e a tua consciência faz o outro aprender. Eu vi muito isso na Bahia acontecer. Assim, a gente prosperou com as pessoas e a gente prosperou juntos. Cada um no seu âmbito, cada um no seu rolê, mas a gente prosperava, sabe? A gente era adubado, assim, o adubo criativo, né? Queridos, eu vou ser obrigada a finalizar esse ponto. Pra quem tá no Hacktown, a gente fica aqui. É pro Hacktown, TV Cultura Mineira ao vivo, a gente fica por aqui. Venha. Ah, não, eu achei que você fosse falar alguma coisa, por isso que eu te puxei. Eu só queria, sabe o quê? Que a gente pegasse esse êxtase da coragem, da conversa, que a gente desse um respiro bem fundo e fechasse um pouquinho o olho, que a gente se imaginasse no momento que a gente precisou ser mais corajoso na nossa vida. E que a gente tenha essa consciência e que a gente pense onde é que a gente vai aplicar na nossa próxima coragem toda essa força que a gente já sabe que a gente tem. Qual é o próximo projeto, o próximo apoio, a próxima transformação que a gente quer viver, que requer dessa sabedoria corajosa que a gente já teve? Sou grata. É isso. Sou grata, meus amores. Valeu Transcriativos, valeu Unesco Soult, valeu Combil, valeu Embratur, valeu Lopes Marketing, valeu Hacktown por nos dar esse palco e esse espaço de a gente poder compartilhar o Borogodó de tanta gente linda e a gente poder fazer isso chegar um pouquinho mais longe. Somos gratos. Valeu. Gratidão. Beijo.